Bom, gente, meu nome é Luciano Medeiros, eu sou sociólogo, sou professor do Instituto Federal da Bahia, eu sou bacharel em Direito também, tenho mestrado em Sociologia e eu gostaria de emitir uma opinião sobre a reforma política, né? Eu gostaria de expor para vocês que a República no Brasil ela tem uma história muito problemática. Em 1889, houve um golpe de Estado que fez com que implantasse a República no Brasil. A palavra República, ela significa coisa pública, e uma das características mais elementares é que o poder não é vitalício, então ela substitui a monarquia. A partir desse momento, qualquer um de nós pode ser governante. Essa ideia, na minha concepção, ela está um pouco equivocada. A Espanha, a Inglaterra e o Japão são monarquias parlamentaristas constitucionais. O que isso significa? Significa que o chefe de Estado, que no caso é um monarca, ele é vitalício, ou seja, não há eleição, há uma dinastia. E ele não tem partido político, não está envolvido em muitos dos casos em escândalos de corrupção, porque são pessoas sustentadas pelo erário, elas têm toda uma pompa e elas acabam agregando a si uma espécie de símbolo nacional. E para manter a representatividade política é mantido uma chefia de governo por um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro é um parlamentar. Esse parlamentar, ele é eleito pelos seus pares. Então, se um governo vai mal, a culpa não é do Poder Executivo, a culpa é do Congresso. E isso gera uma crise que faz com que sejam convocada uma nova eleição para primeiro-ministro. Eu penso que o Brasil deveria rever muito essa questão. Avizinha-se aí a proposta de que o Lula se candidate novamente. Entre 1963 e 64, houve o parlamentarismo no Brasil, mas não um parlamentarismo monárquico, para impedir com que o João Goulart, que era o herdeiro do populismo getulista, entrasse no poder. Então ele já estava se alinhando com países que não eram bem vistos pelos Estados Unidos, como Cuba, como China. E a história do Brasil, ela é repleta de uma crise básica. Muitos conspiram para chegar à presidência. O Congresso Nacional, tanto na República do Café com Leite, como nas repúblicas que vieram depois, ele não dá sustentabilidade política para um presidente, a não ser com um desvio horroroso que há no Brasil. O voto no Brasil não é um voto consciente, o voto no Brasil é um voto comprado. Isso acontece com a política dos governadores de Campos Salles. Entre os anos 10 e 20 é implantado no Brasil um sistema chamado coronelismo, o voto de cabresto. O voto não era um voto secreto, o voto era um voto que era praticamente espionado pelas oligarquias regionais. Em 1930, há um golpe de Estado que tenta romper com essa ordem. E o que significa isso? O Brasil entra em 15 anos de ditadura. O Getúlio ele se alterna, ele se aproveita de um erro da esquerda brasileira, porque a esquerda brasileira tem uma péssima avaliação política. Em 1935, Luiz Carlos Prestes lidera um movimento comunista que tenta derrubar o governo de Getúlio Vargas, e ele acaba precipitando com que Getúlio Vargas, em 1937, decrete um governo fascista. Só que nesse governo você tem a Companhia Siderúrgica Nacional, você tem as leis trabalhistas, ou seja, o crescimento econômico no Brasil ele vem sendo atrelado a regimes autoritários. Isso é uma coisa muito ruim, isso se repete em 64 também. Então eu gostaria de propor esse debate do Brasil fazer uma reforma política em que nós repensemos a nossa história, né? Uma monarquia constitucional, como foi proposta no plebiscito de 1993 e causou um estranhamento na população, porque as pessoas atrelam a monarquia ao absolutismo. E atualmente as monarquias contemporâneas, elas não são absolutistas, elas são parlamentares. Muito obrigado.